Bem, gente, hoje temos um papo bem legal, um princípio muito importante, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10, e eu quero te dar um contexto desse livro. O livro de Gálatas é o seguinte: muita gente começou a se converter na Galácia, é uma região, e Paulo manda uma carta para eles. Por quê? Porque eles se converteram, só que eles estão cheios de vícios. Eles estão ensinando para os novos crentes algo que vai além do que a Bíblia requisitava das pessoas. Por exemplo, eles estavam pedindo para as pessoas que se convertiam, os homens, serem circuncidados. Circuncisão era um ato do judeu, em que no menino, com 8 dias de vida, eles iam lá e davam um corte no órgão genital masculino. Agora, pessoas adultas estavam se convertendo, e o povo da galáxia falando: tem que fazer a circuncisão. E então Paulo vai esclarecer para eles detalhes que são desnecessários na vida cristã. Mas no capítulo 6, o Paulo fala uma coisa muito importante, e eu queria pensar com você hoje sobre isso. Gálatas 6 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Queria que você orasse agora e pedisse para Deus falar com você. Vamos lá? Senhor, fala com cada um de nós, não deixa ninguém aqui ser uma palavra tua, em nome de Jesus, amém. Queridos, uma pessoa recebeu umas sementes na mão, e eram sementes de um fruto muito gostoso, e a pessoa pegou aquelas sementes, levou para casa, semeou, adubou, regou, e quando o fruto apareceu, era um pé de jiló. Ele falou: mas eu não gosto de jiló. Só que ele não conhecia as sementes que estava plantando. Assim é a nossa vida, cada um de nós carrega sementes, todo dia nós estamos semeando. Nós estamos semeando no trabalho, nós estamos semeando na igreja, nós estamos semeando no casamento, nós estamos semeando nos relacionamentos, nós estamos semeando na vida financeira, nós estamos semeando. Se a semente é boa, a colheita é boa. Se a semente é ruim, a colheita é ruim. Muitos de nós não estamos atentos ao que o Paulo está falando aqui. Ele está dizendo para os Gálatas: para de semear o que não precisa, porque vocês vão colher o que não esperam. Para de semear o que não deve, porque vocês vão colher o que está errado. A lei da semeadura é o grande discurso dessa noite. É uma lei importantíssima. Ela tem um prisma natural. O que é o prisma natural? Lá em Gênesis, capítulo 8, 22 diz: enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite.
É um processo natural. Enquanto durar essa vida, vai ter inverno e verão, vai ter ceifa e plantio, vai ter sol e vai ter lua. Enquanto durar essa vida aqui, é um processo natural. Tem muita gente que coloca o diabo em tudo. Ah, pastor, estou com resfriado, o diabo é terrível. Ué, você pegou chuva, um frio danado, ficou com roupa molhada, ficou resfriado. Quem é o diabo? Você. Você que não tirou a camisa, não tirou a roupa, e não tomou um banho quente, e não tomou um chazinho gostoso, não tomou lá um remedinho para gripe, e um suco de laranja poderoso, para poder segurar esse negócio. Ué. Existem leis naturais, mas o texto de Gálatas 6 está falando das leis espirituais. O que ele está dizendo? Versículo 7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O que ele está falando aqui? Ele está falando que se você plantar errado, vai se dar mal mesmo. Pastor, mas não tem a lei da graça na Bíblia? A graça de Deus? Sim. O que é a graça? A graça é você receber algo que você não merece. A graça te livra da culpa. Você fez uma coisa errada, mas aí o Senhor, maravilhoso que é, o que Ele faz? Ele te perdoa, Ele te livra da culpa, isso é graça. Mas a graça não te livra das consequências do que você escolhe. Se alguém dá um tiro em alguém, tira a vida de alguém, pede perdão a Deus, sinceramente vai ser perdoado, goste você ou não disso, é lei da graça de Deus. Porém, vai ter que ir para a cadeia, tem que pagar pelo que fez. As consequências humanas não estão na graça de Deus. O texto está dizendo que a gente também precisa entender o princípio da liberdade cristã. Hoje, no nosso país, o artigo 5º da Constituição, que diz que a gente tem liberdade de expressão, está sendo arrancado. É um absurdo o que está acontecendo nesse país. Não se pode ter opinião, mas a lei, a Constituição diz que temos direito à opinião, mesmo que você não goste da opinião do outro. Pois a Bíblia diz para você que você também tem direito de expressão. Olha, igualzinho à Constituição, só que Deus garante, não faz como alguns não. Ele está falando assim, você que está dizendo aí, não vou me converter, porque eu vou ter que parar de ir com as mulheradas para lá e para cá, não vou me converter porque eu vou ter que parar com as bebedeiras para lá e para cá, não vou me converter porque eu não quero parar de tomar minhas droguinhas para lá e para cá. A Bíblia está dizendo, não rapaz, ó, fica à vontade, fica à vontade, mas como assim, faz o que quiser? Faz o que quiser. Ué, mas se eu quiser sair com todas as mulheres, pode sair? Pode, sai. Se quiser sair com os homens todos, pode. Vai lá. E se quiser para o funk, vai lá para o funk, isso, rebola até o chão, vai lá. Toma as cachaças, pode tomar, pode. E se eu quiser fazer umas mutretas, ganhar uns dinheirinhos na corrupção, pode também. Pode também. Ué, pastor, isso não está na Bíblia não. Ué, não está? Vamos ler aqui. Eclesiastes 11:9. Alega-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Ou seja, mete bronca, mete o pé na jaca. Sabe, porém, queria que eu não tivesse o porém. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. O Senhor dá liberdade, Ele só está dizendo para você, eu te apresento o caminho, se você não quiser o caminho, é uma decisão sua, só não vou te tirar do resultado do caminho que você escolheu. É muito triste
Quando você quer ajudar alguém, a pessoa não quer ajuda, sim ou não? Uma vez eu mandei uma cesta básica para uma família muito pobre, precisava muito daquela cesta, mas quando a cesta chegou lá, a pessoa se sentiu ofendida, nunca mais eu mandei. Às vezes, Deus quer te ajudar, mas você não quer ajuda. Você não quer perceber que você está escolhendo sementes erradas, que vão trazer a você dores que você não precisava viver. Você está vivendo muitas situações como fruto do que você plantou. E não adianta se rebelar, Deus te dá condições de pagar esse preço, mas você não precisa continuar errando nas sementes. Quem está entendendo? Ah, mas o meu pai é muito violento, e a gente dá amor, dá carinho, dá tudo. Tem gente doente, tem gente doida, tem gente que você dá, e ele não quer mudar. Tudo bem, mas não é o normal. A vida não é um jogo, é um investimento. A vida é um investimento, nós estamos investindo o tempo inteiro. Por isso, precisamos entender a lei da semeadura, e a primeira coisa que a gente precisa entender é: você colhe o que você planta. Já falamos sobre isso. Você colhe o que você planta. Ah, pastor, meu casamento é uma droga. Você só semeia discórdia. Ah, pastor, meu filho não me ouve. Você não semeia atenção. Ah, pastor, eu estou sempre duro. Claro, você não semeia riqueza, você não procura aprender com os outros, você não é ensinável, você não procura entender melhor os seus negócios. Tem um monte de gente investindo, fazendo coisinha para lá e para cá, ganhando dinheiro do seu lado, você não aprende, você não é leal, você não é fiel nos seus dízimos, você não tem a bênção de Deus sobre as coisas, porque você não quer. Você compra um carro que você não pode, em vez de ficar com um carro usado, mas que você pode, e não se endividar para ter tranquilidade com o dinheiro que vem, e investir um pouquinho, juntar um pouquinho, para poder empreender alguma coisa, mas você fica com tanto boleto de carro, que você nunca tem dinheiro na mão para investir numa coisa que vai te dar dinheiro, ou seja, dinheiro gerando dinheiro. Para entender a lei da semeadura, primeiro, colhemos o que plantamos. Segundo lugar, colhemos na proporção que plantamos. 2 Coríntios 9,6 diz: mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia em abundância também ceifará. Você vai investir quanto? R$1. Você quer ganhar quanto? 1 milhão. Aham. Quem investe mais, ganha mais. Quanto mais você investe na sua relação com Deus, mais intimidade Ele vai te dar. Quanto mais você investe na obra de Deus, mais Ele vai te dar a capacitação do alto. Quanto mais você investe na sua família, mais o Senhor vai te capacitar para que você tenha paz em casa. Você precisa entender que quanto mais você investe, mais você tem resultado. Não tem jeito. Às vezes a gente não investe nada e quer que tudo seja resolvido. Não, fizemos uma reunião aqui hoje e está tudo resolvido. Não está não. Aí. Não, o meu pai já conversou comigo e agora, pastor, eu mudei. Não é assim que funciona. Você tem que investir muito, se você quer mudar muito. Você foi por um caminho muito difícil, você vai ter que investir muito agora, para sair desse lodo que você se meteu. Mas tem uma terceira lei da semeadura: colhemos o que plantamos, colhemos na proporção que plantamos. Mas outra lei é: há um tempo entre a semeadura e a colheita. Há um tempo. Você está semeando hoje, quem disse que você vai colher amanhã? Ou logo depois de amanhã? Olha o que diz Marcos capítulo 4, versículo 26. Disse também: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, sem ele saber como. A terra por si mesma produz o fruto, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga.
mas assim que o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Há pessoas que não conseguem esperar pelo resultado da semeadura. Pastor, eu estou querendo mudar meu casamento. Olha, levei ela para jantar ontem e anteontem eu falei para ela uma palavra bonita e anteontem eu dei um bombom para ela. Pastor, ela voltou a tocar naquele assunto ruim. Tá, quanto tempo que você está gerando mágoa nela? Só 15 anos. Aí você está uma semana semeando nela? Tô, uma semana. Bombom, flor, carinho, amor. Que legal, cara. E aí 15 anos você quer resolver em uma semana. Entre o plantio e a colheita tem um prazo. Pastor, mas eu não estou disposto a esperar o prazo. Legal. Agora você definiu que tipo de semeador você é. Uma pessoa que não tem persistência para semear e aguardar em Deus uma resposta. Querido, uma mulher recusou seu marido na vida íntima durante muito tempo, anos de recusa. Aquele homem implorava relacionamento com a mulher que ele amava, uma humilhação, até que um dia ele falou: não aguento mais, saiu de casa. Ela pediu para ele voltar, ele voltou, e ela querendo agora sexo com ele todo dia. E ela falou para mim: pastor, olha aí, ele que não está querendo agora, todo dia eu quero, ele que não quer mais. E o marido falou: eu não quero mesmo, porque foi muito humilhante que eu passei a minha vida toda, suplicando o teu carinho, e agora, só porque eu estou indo embora, aí você quer fazer, você quer me comprar? E eu tentei resolver o problema e não consegui, aquele casamento acabou. Meus amados, nós precisamos entender que há um prazo entre uma coisa e outra. Um filho tirou notas horríveis na escola, sabe o nome disso? Desonra. Às vezes o filho está com algum problema mesmo, ele tem dificuldade de aprendizado, pode acontecer, mas às vezes é porque fica no joguinho o dia inteiro. E o pai está no trabalho, e o pai está pagando 2, 3 mil reais por mês de escola. Soma isso em 13 meses, para ver quanto é que dá. Isso é desonra, isso é falta de respeito. E um pai morre num dinheiro desse, são 13 parcelas de 2, 3 mil reais às vezes. Teria comprado um carro, mas investiu no miserável. E ele no joguinho: é que eu não sei matemática, eu não gosto de matemática. Você nem tenta. Você nem tenta, miserável. Desonra. Tirei uma nota boa. Uma só não, tem que tirar até o final do ano. Tem que continuar semeando, para o teu pai confiar em você de novo. Meus amados irmãos, nós precisamos ter prazo para receber o resultado. Alguns princípios para quem quer uma boa colheita. Você quer uma boa colheita? Você quer uma colheita de verdade no seu casamento? Você quer uma colheita financeira? Você quer ter para você, para abundância na sua casa e para abençoar pessoas e abençoar o reino de Deus? Você quer isso? É pecado querer isso? Não. É pecado? Não. É pecado ter para pagar suas contas todas e ainda ajudar o reino de Deus? Claro que não. Você quer abundância? Você quer prosperidade na sua relação com as pessoas? Você quer abundância no seu ministério para Deus, na sua intimidade com Deus? Então você vai ter que semear. E aí a pergunta é: quais são os princípios para quem quer uma boa colheita? Primeiro, devemos perseverar em plantar boas sementes. Perseverar em plantar boas sementes. Plantou uma boa semente, não deu resultado, planta outra, não deu resultado, planta outra, não deu resultado, planta outra, até que vai dar resultado, porque Deus garante a colheita. Eclesiastes 11, versículo 6, preste atenção:
Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Está semeando, continua, semeia na amizade, semeia nos relacionamentos, semeia no trabalho, semeia nas conquistas financeiras, semeia na intimidade com Deus, semeia no trabalho para Deus, porque quem tem intimidade trabalha. Não, eu tenho muita intimidade com Deus, o que você faz para Deus? Eu só estou na oração. Oração, ora e ação. Quem ora, age. Deus nunca vai dar intimidade para quem não quer agir. Atos 1:8, o que diz? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, vocês vão receber o poder do Espírito, mas é para ser testemunha, é para servir, é para trabalhar. Deus não vai dar da sua glória para quem não quer dividir. Meus amados irmãos, no versículo 9, olha o que a gente lê: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E sabe de uma coisa que nós não podemos desanimar? Não podemos desanimar nem do outro, porque no versículo 1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Ou seja, nós não podemos desistir nem das pessoas. Invista nas pessoas. Vai com moderação, vai com carinho, vai com amor, vai com jeitinho. Mostra para ela onde ela falhou. Ajude essa pessoa a carregar o seu fardo, diz o versículo 2. Deveríamos amar a Deus de tal forma que não apresentássemos relatos injuriosos contra as pessoas, mas relatos de esperança sobre suas vidas. Meus amados irmãos, não desanime por plantar boas sementes e as coisas continuarem indo mal. Não se esqueça que mudar a semente não significa que ainda não se veja fruto das mais sementes semeadas. A gente vem semeando coisa ruim, está brotando fruto ainda, amigo. Você começou a botar semente boa, mas os frutos ruins estão chegando mais do que os frutos bons que você plantou agora. Tem mais fruto ruim do que fruto bom. Tem umas mangas estragada, e tem umas mangas boazinhas começando a surgir, alguma, daqui a pouco a colheita é boa, só manguinha, espada, top, naquela que você faz um buraquinho na ponta, amassa ela toda e ó, geladinha, aleluia. Gente, que coisa maravilhosa. Lembra de Davi? Davi deu uns vacilos, deu ou não deu? Ele ficou com Betseba, que era uma mulher casada, depois ele mandou matar o marido dela, foi ou não foi? Foi. Depois ele se arrepende, mas e as mais sementes? Continuaram frutificando? Continuaram. Um filho dele estuprou a irmã por parte de pai, depois o irmão dela por parte de pai matou esse irmão, que confusão na família. Depois um filho dele, um monte de mulher, um monte de sogra, um monte de problema, um monte de problema, e o Davi estava lá, com os filhos dele, cheio de conflito. Um homem segundo o coração de Deus, mas suas sementes ruins continuaram, mas ele já estava em Deus, ele se arrependeu de verdade, e sabe de uma coisa? Deus o define como um homem segundo o coração de Deus, ainda que sementes ruins dele ainda estavam florescendo. Meu amado irmão, em segundo lugar, se você quer uma grande colheita, devemos arrancar as sementes ruins, antes que germinem. Eclesiastes 3:2, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Querido, tem coisa que você plantou que você tem que arrancar. Pastor, de que você está falando? Presta atenção, câmeras em mim. Eu estou falando das suas mágoas. As suas mágoas são as piores plantações, são as piores sementes da sua vida. Porque a sua mágoa derrete a sua ética, a sua mágoa derrete o seu amor, a sua mágoa derrete a sua capacidade de perdoar, a sua mágoa derrete a sua alegria com o que você tem. Quantas vezes a pessoa tem tanta coisa boa para celebrar, mas ela está amargurada porque o outro que ela odeia também está tendo coisa boa para celebrar.
A vitória do outro faz mais mal do que faz bem aquilo que ela adquiriu. Quantas pessoas que vivem uma mágoa, o outro que magoou às vezes, já pediu perdão a Deus, está seguindo a vida dele, e você na mágoa. E o pior de tudo é que a mágoa é uma semente que ela vai gerando raízes, e ela vai entrando no seu casamento, ela vai entrando nos seus relacionamentos de trabalho, ela vai entrando na sua paz interior, vai gerando depressão, ela vai entrando na sua saúde e vai gerando doenças. Essas sementes de mágoa, elas produzem raízes que vão se entranhando em todas as áreas da sua vida. Para a sua mágoa só tem uma solução: perdoe. Mas eu não vou perdoar não, porque ele não merece. Você que merece, larga de ser bocóió. Que se dane se o outro não merece, você que merece liberar o coração. Pastor, mas eu perdi dinheiro. Pastor, mas deu em cima do meu marido. Pastor, mas falou, querido, libere perdão, deixe a pessoa se ver com Deus, toque a sua vida. Toque a sua vida. Agora você não pode, pastor, mas você já foi traído? Já, e serei novamente. As traições se sucedem. Ninguém que está na posição que eu estou vai ficar livre de traições. Eu me envolvo com muita gente o tempo inteiro. Nem todo mundo que a gente ajuda, um dia vai respeitar a ajuda que a gente deu. E aí você perde o sono? Nunca perdi, em nome de Jesus. Nunca perdi. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque Deus me ama mais do que essa pessoa que não está me amando. Segundo, que eu me amo. Você tem que se amar. Ué, pastor, não é egoísta? Não, a Bíblia diz assim: amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo como? Se você não se ama, como é que você ama os outros? Se você não se valoriza, como é que você valoriza os outros? Não é uma questão egoísta não, é uma questão de princípio. Você tem que se respeitar. Tem gente que fica, por favor, seja minha amiga, seja minha amiga. Não quer ser tua amiga, só te joga para baixo. Tu bota uma blusa, ficou bonita, ficou esquisita. O meu marido foi promovido, já não era a hora, né? Meu filho está com a namorada nova, esquisitinha, hein? Só te joga para baixo, e você, não, se ame. Essa amizade, querida, depois eu volto, né? Quando o diabo te tratar e você sofrer e se arrepender. Querido, devemos arrancar as sementes ruins, as mágoas. Você tem mágoa? De quem você tem mágoa? Que tal colocar no altar do Senhor essa mágoa hoje e falar: Senhor, pelo amor de Deus, eu não vou deixar esse negócio me gerar uma doença não. Eu não vou deixar esse negócio me dar uma diabetes não. Eu não vou deixar esse negócio me dar um problema no coração não. Em terceiro lugar, se você quer uma colheita abundante, creia que Deus pode dar uma colheita invejável à sua semente. No versículo 7 diz: aquilo que o homem semear, isso ele também vai colher. Mas na parábola das sementes diz que para uma semente do semeador, ele vai ter o rendimento de 30, de 60 ou de 100. O princípio da Bíblia para uma semente nossa não é de 1 para 1, é de 1 para 30, de 1 para 60, de 1 para 100, ou seja, o potencial de uma semente não é um fruto, é uma floresta, porque uma semente vai gerar uma árvore com vários frutos, várias sementes que semeadas darão outras árvores com vários frutos, e várias sementes que semeadas viram uma floresta. Esse é o potencial de uma semente. Nós éramos uma semente, hoje nós somos uma floresta que está se expandindo, e que nós vamos então fazer o reflorestamento espiritual da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, e de onde Deus nos mandar. Meus amados irmãos, eu ajudei um casal, essa igreja ajudou um casal, eles viveram uma situação apertada financeira, aí eles foram para outro estado, Deus prosperou, depois da ajuda da igreja eles prosperaram, até hoje, eles mandam oferta para cá, volta e meia eles mandam oferta, eles amam esse lugar, eles vibram, eles acompanham o que acontece aqui. Teve um judeu, ele estava numa fila em Jerusalém, aí tinha um americano, com muita pressa, porque ele precisava fazer alguma coisa, o judeu cedeu o lugar para ele, ele foi, pegou o lanche dele na lanchonete, e saiu,
Quando o americano estava indo embora, ele escutou uma explosão. Teve um ataque naquela lanchonete. E quando ele volta, o judeu que cedeu o lugar para ele estava machucado. Ele falou: se não fosse esse judeu me ceder o lugar, quem estaria aqui machucado seria eu. Ele ajudou aquele judeu. Depois ele pegou um cartão e entregou na mão dele. Falou: olha, o que você precisar nos Estados Unidos, conte comigo. Passaram-se os anos e eles nunca se falaram. Até que aquele judeu, um dia, descobriu que seu filho estava com uma doença muito grave. E o tratamento era muito caro e o único lugar que poderia fazer nos Estados Unidos. Ele lembrou daquele cartão, procurou, pegou o cartão e ligou. Falou: olha, estou precisando ir com meu filho para os Estados Unidos, uma situação muito grave. Sabe o que aconteceu? Aquele homem americano, o judeu nem sabia, era riquíssimo. Ele recebeu o filho do judeu, pagou todo o tratamento e o menino foi curado. Mal sabia aquele judeu que quando ele semeou um lugar na fila, ele colheu a vida do próprio filho. Querido, o nosso Deus é um Deus de multiplicação. As suas sementes vão muito mais longe do que você imagina. As suas sementes podem florescer por toda parte. Creia que a tua semente é poderosa. Ah, pastor, eu quero mais espiritualidade com Deus. Então você vai semear a leitura de Bíblia todo dia, você vai semear a oração todo dia, você vai ouvir louvores todo dia, você vai semear isso, semear. Sabe o que vai acontecer? Deus pode causar uma explosão espiritual dentro de você, e um dia você vai estar nesse púlpito aqui pregando no meu lugar. Você duvida? Você tem coragem de duvidar que Deus te bota num altar maior do que esse? Esse é o nosso Deus, um Deus que multiplica as sementes. Mas em quarto e último lugar, se você quer uma multiplicação da sua semeadura, não faça de seu alvo de vida plantar o que logo acaba. Não planta só o que acaba logo, não. Olha o versículo 8, o que diz: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Tudo que eu semei nesse mundo, uma casa, um apartamento, um carro, não estou sendo contra não, tudo bem, mas só tem um problema, é que tudo isso vai ter destruição, diz a Bíblia. Tudo que eu semeio na carne tem destruição, mas o que eu semeio no Espírito, eu terei pela eternidade. Existe uma lei de semeadura, que é a colheita do galardão. Tudo que você faz para Deus, uma pessoa que você traz num culto, uma pessoa que você leva para a célula, alguém que você ajuda, uma família que você apoia, uma pessoa pobre que você dá uma ajuda financeira, você leva um prato de comida, tudo que você faz em nome de Deus, isso contribui para a tua eternidade. Mas tudo que você faz para você, esse sapato novo, a roupa nova, a camisa nova, tal, legal, pode curtir, mas vai ter destruição. É semeadura efêmera, passageira, não muda a sua história na eternidade. Meus amados irmãos, olha o que diz o versículo 17 desse texto. O versículo 17 diz assim: sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. O Paulo está dizendo: ei, você olha para mim, você vê as marcas do Evangelho, é açoite, é picada de cobra, é queimadura do sol, é marca de pancada, é um ferimento que ficou na hora do naufrágio. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, porque essas marcas eu levo para a eternidade. Paulo era consciente que a melhor semeadura é o que a gente faz com Deus e para Deus. Gente, nós não podemos vir para essa igreja só para escutar mensagem, ouvir louvor. Nós temos que agir, nós temos que arregaçar as mangas, trazer todo mundo para a igreja, levar todo mundo para a célula. Você tem que liderar a célula. Pastor, eu liderei, não gostei, então continua liderando sem gostar, porque o céu gosta. O céu gosta. Nós temos que semear o que é eterno.
O homem é um espírito, e como tal sobrevive à morte física. A não aceitação de um código de ética que vai além do sepulcro é furtar do homem sua mais elevada dimensão, a eterna. Tem uma história que eu queria contar para terminar. Uma mulher chamada Ruth, ela era moabita. Moabita era um povo pagão, não tinha temor ao Deus verdadeiro. Noemi, uma mulher, foi morar lá em Moabe, porque o marido foi tentar a vida. Lá o filho dela casou com a Ruth, o outro filho casou com uma jovem chamada Orfa. Você acredita que a Noemi ficou viúva, a Ruth ficou viúva e a Orfa ficou viúva? 3 viúvas. A Noemi sabia que estava velha, cansada, ia ser um peso para aquelas jovens. Disse para elas: fiquem aqui em Moabe, tentem a vida, tentem casar de novo, porque vocês precisam de um marido para sustentar vocês. Aquela sociedade era desse jeito. Eu vou voltar para Belém para tentar a vida lá. A Orfa foi embora, mas a Ruth falou: não, minha sogra, com você eu aprendi o caminho da eternidade, com você eu aprendi o temor a Deus, com você eu aprendi o caminho da felicidade. Eu posso ficar na pobreza com você, você não tem nada, eu também não vou ter. A gente talvez tenha que ficar catando comidinha no chão, porque naquela época, quando se tinha uma colheita, o que caía no chão não se podia pegar, tinha que deixar para os mendigos. Mas eu vou ficar junto com você, porque onde você pisar, eu vou pisar, aonde você pousar, eu vou pousar, porque o teu Deus é o meu Deus. Aí ela acompanha a Noemi até Belém. Quando chega lá, ela vai para um terreno lá, para uma fazenda, catar grãozinho de trigo, grãozinho de milho, grão de cevada, o que fosse, naquela fazenda, para fazer um mingauzão para ela e para Noemi, cuidando da velhinha, da sua sogra querida. Só que o campo era o campo de um homem muito rico, um dos homens mais prósperos da região, chamado Boaz. E ele era parente da Noemi, você acredita? O livro de Ruth é lindo. Você quer casar, moça? Leia Ruth. Hoje vai todo mundo ler Ruth 10 vezes. Gente, final da história, o Boaz se apaixona pela Ruth. A moça pobre, que era mendiga, vira agora a esposa do fazendeiro famoso, rico, mas melhor de tudo, o homem temente a Deus. Eles têm um filho. Sabe quem veio a ser esse filho? O avô do rei Davi. E sabe o que mais? Da raiz do rei Davi nasceu o rei Jesus. Uma mulher de um povo idólatra, que decidiu semear certo, colheu o inesperado. Eu não sei quanto a você, mas hoje Deus está falando para muita gente aqui, e alguns vão pegar essa chave. Você vai ter que colocar no altar de Deus algumas sementes ruins que você está semeando, jogar fora algumas mágoas que você insiste em manter. E você vai decidir, depois desse culto, semear o que vale a pena, o que garante a tua paz, a tua bênção, e o que garante a tua eternidade. Curva a tua cabeça nesse coração, debaixo do Senhor, nesse momento. Curva a tua cabeça, curva o teu coração diante de Deus. E eu queria perguntar: quantas pessoas aqui nessa noite gostariam de pedir a Jesus para te ensinar a semear certo? Quantos aqui gostariam de pedir perdão pelos seus pecados e falar para Jesus: Jesus, a partir de hoje eu quero semear contigo, eu quero semear certo, me ajuda, Jesus? Quantos aqui gostariam a partir de hoje de andar num caminho de semeadura, que ainda que algumas sementes ruins que você plantou estão chegando, você vai administrando isso, mas você acredita que as tuas sementes novas serão tão fortes, se multiplicarão tanto, que a tua vitória será muito maior do que as derrotas que você ainda está colhendo. Hoje, o Senhor Jesus quer orientar você e conduzir para uma nova etapa de semeadura, semeadura sábia, abençoada,
vitoriosa. Você quer hoje começar uma nova história com Jesus? Você em casa, na internet, ou você aqui? Então repete comigo essa simples oração. Se você quer começar uma nova etapa com Deus hoje, semeando certo, diga assim: Santo Deus, peço perdão pelos meus pecados, peço que o Senhor me abençoe, peço que o Senhor me dirija, peço que o Senhor me oriente. A partir de hoje, quero semear à luz da Tua vontade, quero semear certo. Me ajuda, Senhor, me faz ver que sementes ruins que eu plantei, eu quero arrancar. Eu sei que tem algumas colheitas para eu ter que não são tão boas, me dá força para resistir, mas me faz plantar certo, porque daqui a algum tempo eu só terei colheitas abençoadas e frutíferas. Ah, Senhor, quero que o Senhor semeie na minha família, semeie no meu coração, semeie na minha vida. Senhor, eu quero me sentir perdoado dos caminhos de pecado que eu segui. Eu errei tantas vezes na mesma coisa, perdão, Senhor. Eu quero semear certo a partir de agora, porque eu creio num Deus perdoador sobre todo julgo que eu tenha praticado. Senhor, multiplica a Tua bênção sobre mim agora. Cuida de mim, da minha família, de meus planos e sonhos. Cuida das minhas finanças também, cuida de tudo. Em nome de Jesus, amém.